Bom, pessoal, mais uma vez, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao Grupo de Educadores Google, né? E o que é Grupo de Educadores Google? Somos o GG, praticamente GG de Niterói, uma comunidade para discutir, trocar ideias, ensinar, colaborar, trabalharmos juntos voluntariamente. E o GG está por todo o Brasil, né? Semana passada recebemos mais grupos GG, deixa eu permitir quem está chegando aqui agora. E estamos em todo o Brasil. Se vocês procurarem em algum cantinho, tem uma comunidade perto de você que você pode participar com a sua equipe, com o seu grupo, se engajar junto com a gente, não só no Brasil, mas estamos em todo o mundo, somos o Google for Education. E a equipe de Niterói somos 6 professores engajados em transformar, em levar a educação, novidades, engajar vocês, que vocês possam transformar seus alunos, a sua sala de aula. E convidamos para essa formação, que nós chamamos de mergulhadores das ferramentas Google, outros GGs, Joinville, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Jacareí, São Paulo, Vinhedo, Minas, Feira de Santana, Bahia, Lauro de Freitas, Bahia, Congonhas, Minas Gerais, Contagem, Minas Gerais. E a nossa palavra de ordem é conexão. É isso que nós estamos tendo já nessas 2 semanas, né? Já estamos na nossa 3ª semana da conexão, essa troca de ideias, de ninguém solta a mão de ninguém. E o espírito do GG é isso, é colaboração, é comunidade, estarmos sempre interligados, trazendo essas oportunidades. E estamos aqui com todas essas 14 ferramentas que esses nossos colaboradores gentilmente estão apresentando para vocês, para que vocês possam ter novidades, terem inovação na sua sala de aula. Sigam o GG Niterói nas redes sociais, sigam o GG Brasil também nas redes sociais. E hoje, o nosso mergulho nas águas temáticas do Google, nós vamos ver o Planilhas com a nossa querida Ana Laura, lá de Joinville, Santa Catarina. É com você, Ana. Obrigada, Sandra. Obrigada pela acolhida. Obrigada, pessoal, por estarem aqui conosco nessa jornada, nesse mergulho profundo, né? Eu quero convidá-los, então, para a gente trabalhar junto. A ideia desse mergulho é que a gente vai fazer um mergulho em conjunto. Não sei quantos cilindros você vai precisar nessa mergulhada aí, porque é coisa pra caramba. E não fiquem sem ar, tá? Se vocês perceberem que vocês estão sofrendo, tipo, travou alguma coisa aí, não entendi, para tudo e pergunta. Não existe, eu sempre falo assim, gosto de reforçar, né? Não existe pergunta idiota, e não existe pergunta que não deve ser feita. Não importa assim, mas depois eu procuro. Não, já pergunta, que de repente alguém queria perguntar e não teve culhão para perguntar, então já levanta a mão, já pergunta, já vai falando, tá? E fiquem à vontade de qual que tem sido a dinâmica de vocês aí no geral, mas por mim podem abrir microfone, se for o caso, tá? Para perguntar. Por mim, fiquem bem à vontade em relação a isso, que eu acho que agiliza o processo também e a gente consegue trabalhar até melhor, tá? Eu vou tirar esse meu plano de fundo aqui, porque isso aqui consome uma internet do cão. Deixa eu voltar para o meu plano normal aqui. Aí, é bonitinho esses gifzinhos, mas quando vê, prefiro não correr riscos. Então vamos lá, eu vou compartilhar a tela com vocês aqui para eu mostrar um pouquinho do que a gente pode fazer com planilha, e aí eu já vou falar aí para vocês o que você tem que fazer também, para ninguém parado. Vai todo mundo colocar a mão na massa. Deixa eu deixar vocês aqui no cantinho de cá. Eu faço umas gambiarras aqui para ver tudo que vocês não têm ideia. Aí eu vou colocando vocês num canto. Foi. Agora sim, agora eu consigo acompanhar, então, tanto a conversa de vocês no chat, então podem escrever à vontade,
quanto consigo acompanhar, o áudio. A visualização minha para você está boa também? Só me deem um retorno em relação ao tamanho de tela, está tudo Sim, certinho? Sim? Ok. Então vamos lá. Isso aqui, por incrível que pareça, é uma planilha Google, tá? É o que de repente vocês já viram um dia por aí, é o que até então muita gente deve ter utilizado lá no Excel, lá no nosso primo mais velho, né? Isso aqui é uma planilha Google. Primeiro passo, antes da gente pensar em como é que cria qualquer coisa, eu quero mostrar onde que a gente encontra a planilha Google, tá? Então, quando a gente pensa nas ferramentas Google, vem tudo na mesma casinha, eu falo, vem tudo no mesmo pacote. Então, abre a sua conta lá. Eu, particularmente, estou sempre conectada no meu Chrome, né? E com minha conta conectada aqui, aí eu acho que facilita bastante. Gosto muito de abrir a planilha Google utilizando dentro do meu Drive na pasta que eu já tenho criado para alguma coisa. Então, assim, por exemplo, vou trabalhar com vocês, eu já tenho uma pasta onde eu coloco só os cursos que eu vou ministrar, porque aí não fica uma bagunça, né? Então, apesar de ter uma opção de abrir por aqui, ó, vem do lado da nossa foto em Google Aplicativos, tem o símbolo das planilhas, mas eu prefiro, particularmente, abrir meu Drive, encontrar a pasta que eu estou trabalhando, então a minha aqui é essa, que eu coloco o material que eu vou criando. A de vocês têm uma pasta aí chamada já mergulhadores, né? Então, abre uma pastinha mergulhadores de vocês. E dentro da pastinha, então, abri a pastinha lá no Drive, né? Abri meu Drive, abri a pastinha. Vocês viram que eu não fiquei olhando aqui a pastinha, né? Eu digitei aqui em cima o nome da pasta, porque quando chegar num ponto que a gente tem muita pasta, que é o meu caso aqui, ó, tem pasta de tudo quanto é coisa, e não, ele não é arrumadinho assim, tá? Se eu descer a barra, tem arquivo perdido aqui para baixo, então não fiquem com inveja. Aí eu venho aqui em cima e digito o nome da pasta que eu quero. E aí pronto, ó, já abriu. Agora eu estou dentro da pasta que eu quero, meu Drive, na pasta que eu quero. E agora sim eu vou criar o meu arquivo de planilha. Então eu venho em novo e planilhas. Ou ainda, clico com o botão direito do mouse aqui na tela, ó, ele vai aparecer o atalho de planilhas também. E aí eu posso escolher de duas formas, uma em branco ou com base em um modelo. Neste momento, eu quero que vocês abram uma com base em um modelo, tá? Mas eu vou mostrar para vocês, perdão, quero que vocês abram uma em branco. Eu vou mostrar aqui, vou abrir com base em um modelo para vocês verem o tanto de opção que tem, tá? E essa é a primeira grande dica, assim. Quando a gente fala em planilhas, às vezes as pessoas ficam muito assustadas, assim, né? Meu Deus, vai mexer em planilha. Nossa, para que isso? Como assim vai fazer uma planilha? E não é um documento, é um arquivo como qualquer um outro, não tem que se assustar. A grande jogada das planilhas que eu vejo é a gente pegando os pequenos jeitos das coisas. Então, por exemplo, no início da pandemia eu tinha que criar uma programação para os meus alunos. Eu não fui lá e criei uma do zero. Eu vim aqui em modelos, dei uma olhadinha e falei, pô, tem um negócio aqui chamado programação que vai ser útil para mim. Aí eu vim aqui, peguei esse modelo, abri o modelo e eu só editei o que eu não queria. Então, por exemplo, para mim, sábado e domingo não tinha por que existir. Aí eu vim aqui, ó, selecionei essa coluna com um clique, botão esquerdo do mouse, aquele que a gente sempre usa. Agora eu cliquei com o direito aqui em cima e excluir coluna. Por quê? Pra aquela coluna ali do sábado, para mim, não tinha utilidade nenhuma, né? Aí, a gente vem aqui também, ó, excluir essa coluna aqui também, porque domingo, de novo, não tem utilidade para mim. Excluir a coluna. Ana, mas aqui estragou tudo, verdade. Por quê? Porque ele tinha uma informação nessa coluna aqui em cima, ó, tá? Ele tinha uma programação em relação aos dias da semana. Opa, então eu não posso excluir a coluna neste caso aqui dessa maneira. Exatamente. Ou eu vou ter que tirar o que tem aqui, né? Mas eu posso mudar. Então, por exemplo, aqui eu posso colocar, ao invés de colocar domingo, eu posso começar que vai colocar na segunda-feira e posso excluir só o domingo daqui. Mudo tudo de ordem, ó. Seleciono. Para selecionar, dei um clique aqui, segurei no Shift no teclado, desci com a setinha para baixo. Agora eu vou com a setinha para a direita, ó, selecionei. Dou um Ctrl X e venho para cá e dou um Ctrl V. Pronto, deu tudo certo, tá? Agora eu vou excluir essa última coluna, cara, que eu não queria mesmo. Eu quero de segunda a sexta-feira, né? E o horário, como é que eu faço? Mesma coisa, eu posso excluindo o que é útil e o que não é útil para mim. Posso aumentar aqui, ó, venho aqui e aumento o tamanho dessa célula, ó.
Como é que eu fiz isso daqui para essa célula ficar desse tamanhão? Eu não fiz igual a gente faz lá no Word, né? No Word, no Documentos, a gente quer aumentar o tamanho de uma linha, a gente clica aqui e fica dando Enter. Na planilha, se eu der Enter, ele passa para a próxima linha. Então, não dá para dar um Enter na planilha e fazer esse aumento aqui de célula. Como é que eu faço? Eu venho aqui do ladinho, ó, essa guia aqui, onde tem os números, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ela tem umas linhas também. E aí, se eu clicar com o botão esquerdo do mouse e ficar segurando, eu consigo arrastar e aumentar, ó. A coluna, isso aqui eu mexi em o quê, então? Na linha, na altura da linha. Se eu quiser mexer na largura da coluna, eu venho aqui em cima onde tem as letras, ó. Então, coluna é sempre em letra, linha é sempre em número. Aí eu venho aqui e modifico, ó. Quero deixar essa daqui mais estreitinha. Pô, Ana, mas eu queria aumentar todas as colunas de uma única vez. Como é que eu faço isso? Dei um clique com o botão esquerdo do mouse aqui em cima, ó, em cima da letra C. Agora eu vou selecionar todas as colunas que eu quero que tenham o mesmo tamanho. Selecionei todas. Agora eu venho com o meu mouse aqui, ó, sobre essa divisa das colunas até aparecer essa setinha. Tá vendo que apareceu uma setinha? Seguro com o botão esquerdo do mouse e arrasto até o tamanho que eu quiser. Quero dessa largura aqui, ó. Quando eu soltar, todas estarão na mesma largura, tá? Então a gente consegue criar um padrão. Com linha eu consigo fazer a mesma coisa? Consigo. Vamos lá. Selecionei as linhas que eu queria e agora eu vou mexer na largura da linha. Prontinho. Agora eu criei um padrão, tá? E aí a gente consegue ir trabalhando de forma rápida. Pô, Ana, beleza. Eu estou percebendo aqui que tem uma informação aqui em cima, né? Defina a data de início na célula C2. As linhas 3 e 4 serão atualizadas automaticamente com as datas e os dias acima. Legal essa ideia, né? Porque a gente faz uma programação de forma automática, muda a data de forma automática, como se fosse um calendário. É isso mesmo. Então, setembro. Vamos colocar aqui, ó, o dia de hoje. Apagar aqui. Hoje, 16/8/2021. Olha que coisa mais linda. Agora que eu vi que engoli a segunda, né? Eu não tinha percebido que eu engoli a segunda. Começou na terça, meu dia da semana. E depois eu tenho que colocar aqui. A hora que eu fui excluindo, eu fui brincando de excluir e aqui eu fiquei sem a segunda. Então vamos lá. Se aqui eu colocar segunda-feira, agora aqui, olha o que que eles fizeram. Olha que máximo isso daqui. Pô, Ana, mas você mudou aqui o dia da semana e o resto não mudou. Verdade. Deixa eu voltar aqui mais um. Aqui, ó. Vamos começar por aqui. Aqui ele está C2 mais 1. O que significa C2 mais 1? Ele aplicou uma fórmula para colocar os dias da semana, tá? Então vamos lá. Primeiro passo, aqui está com o dia 17, 18, 19, 20, 21. Beleza, a gente foi de terça até sábado, mas eu queria que tivesse a segunda aqui também. Vamos começar inserindo aqui uma para a esquerda, para facilitar a nossa vida. E vou trazer isso daqui para cá, e vou trazer isso daqui para cá também, tá? Agora sim, está aqui com o domingo. E agora, deixa eu voltar aqui para não dar muita bagunça. Deixa assim mesmo, a gente vai inserir lá no final mais uma e eu insiro. Inserir. Ah, deixa eu já mostrar como é que eu faço isso, que sacanagem, né? É tão hábito a gente vir fazer. Ó, tô aqui com as minhas colunas. Eu excluí um dia da semana que eu não queria ter excluído, certo? Eu excluí a segunda-feira. Para eu não apagar aqui, não fazer tudo de novo, o que que eu vou fazer? Eu quero inserir mais uma coluna aqui, por exemplo. Antes eu só excluía a coluna, agora eu quero inserir uma coluna. Eu clico com o botão esquerdo do mouse aqui de novo. Agora com o direito vai aparecer a opção, ó, inserir à esquerda ou inserir à direita. Da mesma forma que apareceu antes, para eu excluir, eu posso inserir. Eu vou inserir uma à esquerda, tá? Por que que eu não inseri para cá? Porque a minha fórmula que está ativada aqui, ó, ele está falando em relação à coluna C e a linha 2, eu não quero mexer na minha fórmula inteira, tá? Então, por isso que eu não coloquei para cá, né? Não coloquei de terça-feira para a esquerda e sim de quarta-feira para a esquerda. Deixa eu trazer isso daqui para cá.
E esse para cá, depois a gente já muda aqui e aqui, só para ficar as fórmulas ativadas. Então vamos lá. O C é o primeiro dia da semana, tá? Então se aqui a gente colocar, por exemplo, a minha semana vai começar, eu posso dizer que ela começa na segunda-feira ou que a semana começa aqui no domingo, e aí aqui vai começar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Então vamos lá, se a gente colocar aqui o dia de ontem, ó, 15/8/2021, dou um enter, o próximo aqui de baixo ficou segunda-feira automaticamente. Como é que eu fiz isso? Foi magia? Não foi magia, foi programação. Até vou deixar sem essa daí. Deixa eu puxar todas essas aqui para cá. E aí que eu vou fazer como é que acontece essa magia que eu estou falando aí para vocês. Então vamos lá. Essa primeira coluna aqui, eu quero que fique segunda-feira. O que que é ela? A segunda-feira é o dia de ontem mais um, tá? Então começou no dia 15 de agosto a minha semana, tá? Começou no domingo, dia 15 de agosto era domingo. Aqui então vai ser a coluna C, o valor que tiver na coluna C2, então coluna C, linha 2, ó, é 15/8. Então, vai ser 15/8 mais um. Esse daqui é o texto que se referencia a esse dia da semana. Para fazer o próximo, é o C2, então C2 mais 2, e assim por diante. Aqui, ó, C2 mais 3, aqui C2 mais 4, aqui C2 mais 5. Aqui, a gente vai fazer igual C2 mais 6. E aqui ele vai preencher, ele poderia preencher automaticamente aqui para baixo, mas não é isso que eu quero, tá? E aqui eu quero que seja dia da semana. Então, eu posso só puxar essa formatação que já está feita aqui para mim, que era em relação a texto e dia da semana. E aqui eu tenho que mexer, então, para formato de dia. Então, eu venho aqui, ó, dados, só um pouquinho, formatar, número, e eu quero data. Tá? E ela ficou a data completa, eu posso reduzir aqui, então, para 21/8, por exemplo. Eu posso só reduzir aqui no formato de data. Ai, gente. Número. Aqui a gente vai escolhendo conforme a gente quer. Se eu clicar aqui, ó, em mais formatos de data e hora, aí eu escolho o formato que eu quero só o dia e o mês, aplicar, fica igual tá nos outros, tá? Mas, Ana, eu tenho que decorar tudo isso? Não, não tem que decorar tudo isso. A única coisa que eu tive que saber fazer aqui, de fato, que eu tenho que assimilar a lógica, é o que que eu quero fazer. Ah, eu quero uma data mais a outra. Então, eu não preciso ficar decorando, não preciso criar essa planilha aqui do zero. Veja, eu fui lá nos modelos e importei esse modelo de planilha para cá, tá? Mas, Ana, eu tenho um arquivo que eu já estou trabalhando com ele e eu quero levar essa programação que eu acabei de criar aqui lá para aquele arquivo. Como é que eu faço isso? Aqui no cantinho inferior tem uma setinha, ó, bem aqui embaixo. Estão vendo? Bem aqui embaixo na planilha. Aí eu consigo fazer uma cópia dessa planilha aqui, ó. Então, dessa planilha que eu estou trabalhando agora, chamada programação diária, eu consigo fazer uma cópia para uma nova planilha ou para uma planilha que eu já estou trabalhando. Eu vou fazer para uma planilha que eu já estou trabalhando e que no final eu vou compartilhar com vocês, tá? Que aí vocês já ficam com esse material todo compartilhadinho. Aí eu vou escolher uma planilha que eu já estou trabalhando, que é a que eu quero agora. Deixa eu pegar aqui, está nas recentes. Mergulhando. Selecionei e ele copiou para lá. Dou um OK. E agora eu vou fechar essa daqui, porque eu não quero mais trabalhar com essa. Eu quero ficar trabalhando nessa daqui com vocês hoje, tá? E se eu vir aqui na minha lista de coisas que tem nessa planilha, tá aqui, ó, cópia de programação diária. Ela já apareceu aqui. Então, veja, eu não preciso criar tudo do zero. O importante é eu criar a primeira vez e depois eu começo a reutilizar e evoluir na programação daquela planilha que eu criei pela primeira vez, tá? Para vocês não ficarem, tipo, toda vez sofrendo com o mesmo arquivo. Então, vamos lá. Agora,
Vamos para o básico agora? A pessoa começou do negócio mais avançado, que era pegar uma formatação pronta e ficar brincando, e vai para o básico do básico agora, mas agora vocês já pegaram alguma coisa que dá para fazer. Vocês viram que o primeiro passo, a gente não tem que criar do zero, tá? Tem como abrir o seu Drive, clicar aqui com o botãozinho direito e pegar a partir de modelo, com base em um modelo. Agora, então, quem não abriu ainda uma planilha em branco, quero que você abra uma planilha em branco, tá? Vai criar uma planilha em branco aí, e ela vai ter essa cara aqui, ó, quando a gente cria uma em branco. Ela é assim, cheia de linha. Beleza? Todo mundo com a sua planilha criada, né? Agora, o próximo passo é dar um nome para essa planilha. Então, nasceu o filho, já coloca o nome nesse filho aí. Não deixe ele largado no mundo sem filho, tá? Tipo, o nome que vocês quiserem. Ele já vai aparecer que salvou o filho aqui, que está tudo certo. Agora, a gente vai seguir algumas regras principais, então, que eu já falei lá naquela planilha anterior. As letras aqui em cima são as colunas e as linhas, né, elas são identificadas por números. Toda vez que eu disser assim, a gente vai na coluna A1, então, a coluna 1 está aqui, ó, tá? Vou na célula, né, A1. A célula 1 ela é composta pela coluna A e a linha 1. Tá? É assim que a gente identifica dentro da planilha alguma coisa. É como se a gente fosse falar coordenada lá no mapa de geografia, né? Latitude, longitude. Aqui na planilha a gente vai trabalhar, então, com colunas e com linhas. Por que é importante saber onde que são as colunas e as linhas? Porque quando a gente for trabalhar com as formatações, esse é um dado importante. Ele vai dizer assim, pegue da coluna tal até a linha tal. Então, essa é uma informação bem importante. Estão percebendo que a minha não tem linha, né? Olha a diferença dessa daqui cheia de linha para essa daqui que não tem linha nenhuma. Como é que eu fiz dessa brincadeira de tirar as linhas? É bem fácil. Eu vim aqui, ó, no ver, e eu cliquei aqui, ó, em linhas de grade. Então, eu excluí as linhas de grade. Eu gosto muito de deixar a planilha, depois que ela está pronta, sem linha, porque ela fica visualmente mais bonita. Né? Ela não fica com essa poluição. E isso daqui o pessoal tem feito muito hoje em dia e chamam de dashboard e não sei o quê. Tá com os nomes bonitos aí no YouTube, essa coisa de deixar uma planilha sem linha, eles fazem um painel de controle. Né? Você vê, o que eu fiz aqui, vocês vão ver que é ridículo de fácil de fazer. Mas ele fica visualmente legal, muito melhor do que se tivesse um monte de linha e não tivesse essa introdução. Tá? Então, isso daqui é uma coisa que vocês podem fazer lá para a sua aula. Ó. Então, ao invés de eu começar a planilha direto lá nos arquivos, eu crio um pequeno sumário aqui. Então, como é que eu criei esse sumário? Simples. Eu abri uma página, que ela está aqui com linha, e eu só tirei as linhas de grade. Enquanto eu trabalho, eu deixo com as linhas de grade, porque eu acho mais fácil trabalhar com as linhas de grade. Cada vez que a gente abre uma nova página dentro de um arquivo, ela é identificada como uma planilha, tá? Então, vai dizer assim, vá na planilha da tal. Então, o arquivo como um todo é uma grande planilha, mas ele pode ser subdividido em várias páginas, que são chamados também de planilhas, tá? Também uma planilha, não é porque está dentro de uma grande planilha que ele não é uma planilha. A única coisa é que ela pode ser independente das outras, então eu posso conectar uma com as outras ou deixá-las independentes, tá? Então, criei uma nova página aqui e para criar esse sumário eu fiz o seguinte, ó. Eu vim aqui, o primeiro passo é colocar uma imagem, né? Eu cliquei em inserir, imagem, imagem na célula e escolhi uma imagem que eu tinha feito para colocar nesse nosso material. Então, eu vim aqui fazer upload. Essa imagem eu criei lá no Canva. Vou pegar uma outra aqui agora, para não ficar a mesma. Meu, mas a imagem ficou pequenininha, como é que a tua imagem estava grandona? Né? Como é que a gente fez lá no início? A gente aumentou a célula e a coluna. Vai aumentando até ficar do tamanho que a gente quer. Tá? Prontinho. Agora a minha imagem está grande. Ctrl X, quero fazer ela mais para cá. Ela voltou a ficar no tamanho mais próximo do original que ela tinha antes. Tá? E aí eu vou editando até ela ficar do jeitinho que eu quero. Por quê? Porque aqui o que manda não é a imagem que está mandando na minha planilha, né? Na minha célula. É a célula que manda nessa minha imagem. Tá? Então, coloquei a imagem.
tá, Ana, beleza, agora você tem aqui um monte de link, igual um sumário mesmo, como é que a gente faz isso, né? Então, vamos lá, Professora, pode falar. tem como exibir o layout de página no Google Planilhas? Você fala no sentido como se a gente tivesse no... Como se estivesse no Google Docs, uma página, igual a gente faz no Excel. Exibir Não, ele vai ficar diferente, ele não vai ficar igualzinho, ó. As formas de visualização vai ser com zoom ou tela inteira. Você queria ver ele em formatos diferentes, né? formato de página, tipo uma folha de papel A4. Para quando eu configurar, eu conseguir pôr um calendário, um cabeçalho, de repente, um número de páginas. Igual a gente faz no Excel, exibir layout de Não. página. Essa é a parte triste, tá? Você vai ter uma coisinha ou que de repente você consiga chegar próximo disso, mas ó, o exibir dele é bem menor, bem mais reduzido do que do Excel, e o formato de visualização dele também vai ser bem menor. Então, você não vai conseguir ver igual a gente vê no Excel com vários formatos e tal. É, De repente, uma configuração de página, você mexe aqui em alguma coisa na hora de ver, ou depois na hora de como se fosse fazer um formato de impressão, por exemplo, sabe? Isso que eu falo. Mas você não vai conseguir visualizar ele totalmente igual a gente vê lá no Excel, com aqueles micro detalhes. Uhum. Infelizmente, Tá essa é a parte ótimo. triste, tá? Ó, eu vou imprimir, ele vai aparecer direto assim, só. Aí eu Uhum. consigo formatar aqui o que eu quero que imprima, né? Isso sim. Uhum. Mas aquela visualização que a gente já vê em formato de página, não. Tá ótimo. Beleza? Deixa eu ver se a gente fizesse menor aqui, mas ainda não vai dar também. Não, só piora. O meu marido é do time do Excel e ele fica bem louco porque eu sou time planilhas, né? Ele fala, esse negócio ainda não tem tudo que eu preciso. Eu falei, pô, mas pra gente tem tudo que a gente precisa, não vem falar mal da minha planilha. Mas ainda falta algumas coisas assim nesse sentido, de micros detalhes, de quem já está acostumado com a outra e que fica pensando nesses detalhes. Raimundo, se você manjar um pouquinho de programação e de macro que você já vem do Excel para cá, você consegue aplicar aqui, tá? Então, você consegue criar as macros igual você tem hábito de criar lá no Excel, por exemplo. E a vantagem daí que eu vejo da planilha é que ela tem uma API, ela tem a parte da programação dela, é aberta aqui, ó, tem um editor de script. Então, você consegue, de repente, criar essas coisas que você precisa, mexendo nesses níveis mais avançados aí. Tá? De repente, é uma diversão, para você que já brinca no Excel, é uma diversão que você vai gostar de explorar. Tá ótimo, professor. Obrigado. Imagina. Aí, quando eu fiz essa parte aqui, agora para eu criar um texto e criar hiperlinks, que a gente chama, né? Eu vou criar aqui, por exemplo, eu quero criar um hiperlink lá para aquela página que eu trouxe para cá, para programação. Ó. Eu escrevo o que eu quiser, tá? Eu vou escrever programação, só para eu saber que é isso que eu quero. Agora eu seleciono esse texto, dei 2 cliques aqui, selecionei o texto, e eu gosto de usar um atalho, que é o Ctrl K. Mas eu poderia também, ao invés de usar o atalho, só selecionar o texto e clicar aqui, ó, em inserir link. Tá? É que o atalho facilita a nossa vida. Quando eu seleciono o Ctrl K, eu posso pegar alguma coisa de fora, ó, tem links aqui externos, eu posso selecionar um intervalo, que é o que a gente vai brincar de fazer depois, ou eu posso pegar planilhas dentro dessa planilha. Olha que lindo. Ele abriu aqui para mim todas as páginas que eu tenho criado nesse arquivo. E aí eu vou pegar essa página aqui, que é a que eu quero que apareça no meu sumário de programação. Qual que é a vantagem de eu fazer isso daqui? Deixa eu aumentar um pouco a letra aqui para vocês. A vantagem de eu fazer isso daqui é que quando eu estou com um arquivo como este meu, que tem muita coisa, então em sala de aula eu gosto muito de criar planilha com os meus alunos e criar atividades, dividir por equipe. Ah, eles têm que preencher um relatório de atividades. Eu crio uma aba para cada aluno e eles vão preenchendo com os dados deles. Depois eu bloqueio quem é que pode mexer naquela aba. Para facilitar minha vida depois, na hora de procurar onde está, não ficar fazendo isso daqui, passando cassetinha, é que eu crio esse sumário. Né? Então eu clico, ó, agora eu vou clicar aqui. Quando eu clicar nesse link, já vai direto abrir lá. Então facilita a vida. Ana, mas você poderia vir nesse cantinho aqui, ver todas as páginas e ficar procurando. É, poderia. É que aqui fica mais visual. Tá? Então, dependendo da idade de aluno que você vai trabalhar também,
Ou, por exemplo, vai fazer um diário de classe, né? Teve escola que fez isso agora na pandemia, vai montar um diário de classe com os professores lançarem acompanhamento de aula, acompanhamento de atividade. No colégio que eu trabalho, a gente criou a programação diária dos alunos e criamos também algumas páginas que é de organização nossa, interna, só para nossos professores. Se eu colocar lá quem que é regente de turma, link de Classroom, para ficar o mais prático possível, como se fosse um diretório de links, assim. Então, no dia a dia, a gente abre só aquela planilha e tem tudo. Tem aluno que está de atestado, tá ali. Aluno que trocou de sala, né? Trocou de turma por conta do modelo híbrido, tá ali também. Então, aqui fica um formato de sumário que todo mundo consegue acessar, tá? Inclusive, as pessoas que não são editoras dessa planilha aqui, estão vendo que tem um cadeado aqui, né? Mesmo que você não tenha acesso a utilizar, a editar o que eu coloquei aqui, você vai clicar e vai conseguir acessar a planilha, vai conseguir acessar esse outro material, tá? Facilita bastante o nosso dia a dia aqui. É óbvio que eu ainda poderia ter colocado, quando eu abro aqui, um botãozinho que volte para sumário, né? Eu posso vir aqui, ó, e inserir sumário. E aí eu dou um Ctrl K. De vez em quando a pessoa faz o Ctrl K fora. E aqui escolho o sumário, ó. Aí facilita ainda mais a vida. Então, estou lá na última, não tem que ficar clicando na setinha, tá? Faça essa parte, né, gente? Agora, vamos brincar de outro. Vou deixar esse daqui aqui, depois vocês brincam com ele. Olha só, outras coisas que a gente pode fazer com a planilha. Então, eu vou dar uma passada em ideias do que a gente pode fazer. Esse aqui foi um sudoku bem simples, não tem formatação alguma, assim, não tem nada automatizado aqui. É só para a gente ver que dá para a gente criar um joguinho e reutilizar isso daqui. Eu peguei o gabarito, obviamente, da internet, eu não fiquei fazendo os cálculos, né? Eu peguei um pronto e só tirei os dados que eu não queria, mas é uma forma de fazer um trabalho com os alunos. De repente, eles criarem um próprio jogo ou a gente criar. Para fazer esse daqui, a única coisa que eu mexi foi no layout. Então, olha só, vamos colocar aqui as linhas de grade de novo. Ó, tá tudo com linha de grade. O que que eu fiz? Eu só fui pintando, ó. Escolhi o que eu queria pintar, selecionei, vim aqui no baldinho e dei a cor que eu queria. Agora eu vim aqui e dei a cor que eu queria de novo. E agora tem uma coisa muito legal. Olha só, a gente pode vir aqui selecionar essa cor. Tá vendo que tem um pincelzinho aqui, ó? Um rolinho de pincel? Pintei, ele copiou isso daqui, ó. Tá? Ele tá copiado isso daqui, ele copiou essa formatação. Agora eu vou aplicar aqui para baixo, ó. E eu só arrasto com o mouse. Ó. Por que ele foi todas? Porque estava selecionado todas. Ah, eu quero mais estreita, eu venho aqui, pinto esse. Opa, Ctrl Z. Selecionei o que eu quero, vou lá no pincelzinho. Agora ele ficou um quadriculadinho em volta. Agora eu só faço isso daqui, ó. Aí ele pinta tudo certinho, igual estava lá. Aí eu não tenho que ficar toda hora procurando, meu, que cor que eu usei antes, né? Que tom de laranja que era esse? Não lembro mais que tom que era esse daqui. Aí, então você vem lá no pincelzinho e pega a formatação. Facilita bastante o dia a dia também. Aí, por exemplo, eu quero que ele tenha esse quadro, igual está aqui, ó. Posso selecionar, selecionei o quadro, vem ali, ó, e agora eu só aplico para cá também. Ó, ele transferiu o quadro inteirinho para cá. Ficou deslocado porque eu colei ele deslocado, né? Aí, se eu colei deslocado, eu seleciono, dou um Ctrl X para recortar, só para facilitar a vida, e um Ctrl V para colar, tá? Ah, Ana, mas eu não sei usar os atalhos, eu nunca lembro, não tem problema. Selecionou, vem lá no colar, tá? E vai até você aprender esses atalhos de Ctrl C, Ctrl V. É muito mais fácil, ao invés de você ficar clicando com o botão direito e colar e copiar, você aprender o atalho Ctrl C, Ctrl V. Facilita bastante a vida, tá? Ó, foi. Olha só que massa. Esse daqui já está pintado. Agora é só colocar os números, por exemplo. Então, a gente consegue reutilizar. De novo, vou reutilizar o trabalho que eu já tive anteriormente. Como é que eu fiz essas caixinhas aqui, ó, para mudar essas cores? Selecionei a área que eu queria, né? Eram 9 quadradinhos. Vim aqui, ó, em bordas. E aí eu escolhi o tipo de borda. A borda de fora, vocês estão vendo que ela é mais grossa. Então, primeiro eu fiz a borda de dentro,
peguei os quadriculadinhos aqui, ó, e fiz as de dentro, tá? Que ela é fininha. Agora, eu quero só a borda de fora, mas a borda de fora eu quero ela em outra cor e eu quero ela mais grossa. Aqui. Opa, deixei selecionada de dentro. Vem aqui, seleciono a de fora e agora eu mudo a grossura. Então, só brincando nisso daqui, a gente já consegue fazer um monte de coisa. Ó. Aqui tem vários tipos de bordas, vários tipos de cores de linha, posso fazer cor personalizada. E aí, para pintar, é sempre aqui no baldinho. Tá? Vamos para a nossa próxima aba. Nessa aba aqui, a gente tem uma outra parte que é de formatação agora condicional. É fazer uma coisa ficar colorido se é aquilo que deveria ter sido escrito. Essa formatação condicional a gente pode trabalhar de, nossa, para muita coisa. Nesse daqui, a única coisa que eu fiz foi, coloquei aqui, peguei uma atividade da internet, que era uma atividade que o aluno tinha que, nem sei desse conteúdo, não tem nada a ver com a minha área. Corrente elétrica, se tiver alguém dessa área aí, vai dar 3 pulos atrás agora. Não sei nem se é uma boa atividade, tá, gente? Só peguei para a gente exemplificar. Então, peguei uma atividade aqui, e aí o aluno tinha que identificar o que era condutor, o que era isolante, e tinha que colocar aqui as palavras que faziam relação com isso daqui. Tá? E vocês estão vendo que aqui, quando ele escreveu água com sal, ficou verde, porque era uma resposta correta. Mas por que ficou verde? Porque eu formatei para ficar verde. Tá? Então, vamos lá. Eu quero agora que a palavra clipe fique verde. Como é que a gente faz isso? A gente vem em formatar, formatação condicional, e abriu essa tabela aqui, ó, no canto direito aí. Quem está fazendo junto, abriu exatamente isso daqui. Então, eu fui em formatar, formatação condicional, e abriu isso daqui. Ana, eu esqueci de selecionar antes qual linha que eu queria que ficasse colorido. Não fiz igual você. Eu esqueci de selecionar que eu queria a H15, por exemplo. Não tem problema, ó. Aqui você consegue selecionar aquela que você quiser. Você pode escrever direto aqui. Então, por exemplo, ao invés da H15, eu quero a A17. Vamos lá. A 17. É essa que eu quero. Quando pintar, vai pintar aqui, ó. Não vai pintar na H15, tá? O que eu quero que aconteça na A17? Eu quero que o texto, se for exatamente, ó, o texto é exatamente casa, a célula vai ficar colorida. Que cor que vai ficar? Vai ficar rosa. E o texto, que cor vai ficar? Vai ficar branco. O que mais? Ele vai estar sublinhado ainda por cima. Tá? Onde? Na A17. Concluído. Vamos ver? Casa. 16 não aconteceu nada. Casa, rosa, texto branco e sublinhado. Tá? Escrevi casa aqui para baixo, não dá certo. Escrevi só K aqui em cima. Porque agora ele foi direto, né? Só K, não deu certo, não ficou colorido. Escrevi casa, ficou colorido. Tá? Venho aqui, mas eu não queria rosa. Vai lá, edita a formatação e troca. Ana, legal, fazendo aqui, fechei e agora que não sei mais chegar lá, como é que eu faço? Ou melhor, como é que eu faço para saber se tem alguma formatação nessa planilha aqui? Né? Digamos que não estivesse aqui escrito a palavra certa, não estivesse sal aqui, estivesse só água com, ó, ou arame sem o do aqui, só caderno, e aqui só C. Não tem como saber se tem alguma formatação aqui. Como é que eu faço a descobrir isso? Vem em formatação, formatação condicional. Tá? Quando eu clicar em cancelar, ó, se eu clicar aqui, ele aparece tudo que tem de formatação condicional feito. Olha quanta coisa está feito aqui de formatação condicional, tá? E aí eu consigo clicar aqui e editar aquela que eu quiser. Consigo, por exemplo, mudar o lugar que vai aparecer essa informação, consigo mudar a palavra e ainda consigo mudar a condição. Então, não precisa ser só com texto, eu posso fazer se está cheio, se não está cheio, se, né, se pintou, se colocou um ponto, alguma coisa, se contém uma palavra específica ou se contém um número. E ainda eu posso colocar fórmulas maior, menor, verdadeiro. Então, agora, eu sempre falo, né? Depois que a gente aprende a pintar uma célula, aí o céu é o limite. Aí a gente começa a fazer as palhaçadas, né?
a gente começa a querer pintar tudo. Ah, por exemplo, no meu colégio eu fiz uma planilha lá que quando o aluno está de atestado, o nome dele fica vermelho. Quando ele está selecionado para a turma A, ele fica amarelo. Quando ele está na turma B, ele fica branco. Então, ficou bem visual. É excelente quando a gente tem algumas... O que é importante, lógico, né? A gente ter uma noção do que a gente quer fazer com aquela informação. Porque depois que a gente começa a pintar, a gente fica igual uns loucos querendo pintar tudo que vê pela frente, né? E aí dá para criar jogos com os alunos a partir disso daqui. Dá para fazer uma correção automática, por exemplo, a partir disso daqui. O povo já está querendo que crie uma planilha de aluno, né? A sacanagem. Desculpa, Fábio, te dei uma dor de cabeça pelo jeito. Então, agora, o que vai contar aqui? A partir do momento que você entende que a formatação condicional ela depende de uma condição, né? Se tal coisa fazer tal coisa, agora vai para a minha criatividade, tá? Então, nessa daqui, por exemplo, eu coloquei a resposta correta, né? Uma coisa que poderia ter sido feita é, por exemplo, eu tenho uma lista de palavras, o aluno tem que escrever no lugar correto, né? E aí ele vai ter que escrever exatamente. E aí você pode colocar algumas regras, por exemplo, a sua resposta deve estar em ordem alfabética, além de estar na coluna correta, porque aí você pode programar linha por linha, que fica mais fácil depois na hora de corrigir, enfim. Aí, gente, também tem que cuidar para vocês não criarem dor de cabeça demais, né? Vamos ser bem, assim, realistas. É bonitinho, é legal, mas tem que ver o que é válido para aquela atividade que eu vou desenvolver, tá? Também não se iludam só porque a gente está mostrando aqui que vai ter que fazer tudo e tudo fazer virar atividade. Tem que ir vendo também o que é útil para a tua realidade. Esse daqui, ó, por exemplo, agora um outro nível. Todo mundo conseguiu pintar alguma célula aí? Como é que foi? Deram conta de fazer uma formataçãozinha condicional, pintar uma célula? Tudo tranquilo? Estão sobrevivendo? Morreram, gente? Responde aí. Então, bora lá, eu vou seguir. Qualquer coisa, Não, vocês pode deem um sim, tá grito. beleza, tá beleza, beleza. Então, tá jóia. Aqui, eu fiz uma outra brincadeira. Eu sou uma viciada nessa daqui. Essa daqui é a minha preferida, que é a validação de dados. Aqui em casa, tudo vira planilha e tudo vira validação de dados. Assim, eu sou apaixonadíssima por validação de dados. Depois que a gente aprende a fazer, a gente começa a querer fazer uns negócios muito bizarros. E aí a galera do Excel já vai dizer assim: Ô, Ana, tem como fazer validação de dados e criar sublista, lista dentro da lista, lista que puxa onde da lista? Tem, tá? Mas a gente vai lá para uma brincadeira de macros, aí vai para um outro nível. A gente vai focar hoje em criar a validação, e aí eu animo vocês que já fazem a validação básica lá do Excel a brincar com esses subitens, de validar a coluna A com a coluna B, reconheceu, e aí puxar uma outra validação, tá? Vamos para o nível básico aqui, então, que é uma validação simplesmente de pegar dados de um lugar e fazer ele aparecer em outro lugar, que é o que acontece aqui. Esse desafio de Einstein aqui, ele é bem conhecido, né? A única coisa que aqui tem em espanhol foi uma versão que eu fiz para jogar com os meus alunos, é aquela brincadeirinha lá de quem fez alguma coisa e que casa que a pessoa mora. E aqui, então, eu coloquei que o aluno tinha que escolher. Primeira casa, que cor que você quer? Eu quero azul. Segunda casa, quero verde. E veja, eu não coloquei nenhum tipo de proibição, do tipo, se apareceu na primeira, não pode aparecer na segunda. Eu não fiz nenhum tipo de exclusão. Tá uma validação bem simples, tá? E aqui ele vai escolhendo, então, o país, a nacionalidade, a comida, ó, tudo com validaçãozinha simples. Então, vamos lá. De onde que vieram esses dados aqui? Tem duas formas, tem mais, mas a gente vai trabalhar com duas formas de trabalhar com validação de dados, tá? Uma delas é a gente criar, clica com o botão direito aqui, ó. O botão direito vai aparecer todas as coisas, tipo um atalho geralzão do que tem aqui em cima, tá? Se a gente clicar com o botão direito numa célula, vai aparecer tanto a formatação condicional quanto a validação de dados. Mas, Ana, eu não lembro mais que botão que tem que clicar. Aí você vem aqui em cima, ó. Se eu quero falar em dados, eu vou vir em dados. Se eu quero formatar alguma coisa, eu venho em formatar. Então, veja, as palavras têm uma certa lógica, assim. Eu quero colocar alguma coisa na planilha, eu venho inserir. Nesse momento, eu quero dados. E eu quero criar uma validação de dados. Aí ele vai abrir essa carinha aqui, ó.
Então, onde é que eu estou trabalhando minha validação de dados? No desafio Einstein, é o nome dessa minha célula aqui, dessa minha planilha, tá? Qual que é meu critério, né? O que eu quero fazer? Eu quero criar primeiro uma lista de itens. Lista de itens só é legal se você não for precisar ficar editando ela futuramente, tá? Então, é um negócio que é fixo, sempre vai ser aquilo ali, que é o que aconteceu aqui comigo. Era sempre somente esses dados, eu não teria inserção de novos dados, tá? Então, aqui, ó, casa, cachorro, gato, café. Fui colocando palavras aqui, coloquei vírgula, tá? Fiz uma lista de itens, ó. E é exatamente isso que está escrito aqui, ó. Digite os itens separados por vírgulas. Se tu não colocar vírgula, vai ficar tudo junto, vai ficar uma coisa só. Como que eu quero que eles apareçam? Quero que apareça numa lista suspensa. Quero que mostre um aviso para a pessoa não fazer nada, ou quero que ele rejeite a entrada. Então, o que é esse mostrar um aviso? Ele vai dizer, olha, existe uma validação de dados aqui, né? Tem uma coisa que você deveria procurar ao invés de escrever. Ou você pode de cara rejeitar, e a pessoa não tem como escrever nada naquela célula, a não ser escolher o que você já colocou naquela lista de itens. Eu gosto de colocar rejeitar a entrada e colocar um textinho de ajuda ali, ó, tá? Dependendo, o meu público coloca o texto de ajuda. Normalmente eu nem coloco o texto de ajuda. E agora eu dou um salvar. Veja, já apareceu, deixa eu aumentar minha letra aqui, ele já apareceu aqui embaixo uma setinha, ó, igual tá nos meus aqui em cima. Se eu clicar aqui, ele já vai aparecer as opções para mim, ó, tá? Simples assim, é só isso, ó, tá? Só isso. Ana, mas agora eu queria fazer de um lugar que eu pegue uma lista inteira de coisas. Quero pegar o nome dos meus alunos, por exemplo. Tem como? Né? Eu tenho o nome dos meus alunos num outro lugar, numa outra planilha aqui, numa dessas suas aqui, e quero colocar tudo arrumadinho num lugar só. Tem como fazer isso? Tem. É o jeito que eu mais faço. Eu acho que fica mais bonito assim. Então, o que eu faço? Eu venho aqui e eu crio uma planilha que eu gosto de chamá-la de dados. Para facilitar a vida, né, gente? Poderia colocar qualquer outro nome, mas eu chamo de dados para facilitar, para eu saber onde é que estão aqueles dados que eu vou trabalhar. Tá? Em dados, por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, Ana, Joana, Carlos, Maria, Paulo. E agora eu venho aqui, vou clicar com o botão direito de novo, ou vou lá em dados, validação de dados. Agora, lembre que antes eu peguei lista de itens. Tá? Agora eu vou pegar lista de um intervalo. Ou seja, eu vou selecionar, e olha só que legal, ele diz para mim o que eu tenho que fazer. Use referência absoluta para procurar linhas e células, insira um intervalo, ou clica aqui, ó, e a gente vai procurar de forma automática esse intervalo que eu quero, tá? Então, quando eu falar em lista de intervalo, ele vai pegar de uma planilha. Eu gosto de clicar aqui, ó. Opa, e agora, o que eu faço, Ana? Como é que eu vou lá em dados, copiar o que eu quero para depois vir para cá? Vou ter que decorar alguma coisa? Não. Apareceu isso daqui, ó, não precisa se preocupar em fazer nada. Você vai em qualquer uma das suas páginas que você quiser, dentro dessa planilha aqui, tá? Dentro desse arquivo aqui, ó. Então, dentro da planilha, mergulhando nas planilhas, eu vou pegar uma das páginas dela. Vem em dados, e eu quero daqui, ó. Quero essa linha aqui. Se eu deixar até a linha 5, ó, coluna A1, é onde começou, certo? Então, planilha dados, coluna A1, 2 pontos, até a coluna A5, até a coluna em linha A5. Mas, Ana, e se eu quiser colocar mais um nome novo aqui no final, vai aparecer automaticamente? Se você deixar até A5, não vai. Mas se você deixar A, aí vai até o infinito dessa planilha. Então, é o que eu faço. Eu coloco dados, né? Que foi, eu só selecionei ele já apareceu automaticamente. E aí eu deixo A. Aí eu dou um OK. Eu poderia ter escrito isso de forma automática aqui também. Não precisava ter ido lá selecionar, mas é que é mais fácil ir lá selecionar do que eu ficar escrevendo, né? E dou um salvar. Agora eu venho aqui, ó, e quando eu clicar na setinha, apareceu tudo que estava lá. Agora, quer ver só? Vou escrever aqui um nome novo. Nome
novo. Que outro? Outro nome. Ó, pulei um monte de linha, tá? Vou lá. Vai estar aqui, ó. Nome novo e outro nome. Aqui também. Beleza, Ana, aprendi a fazer isso daqui. Mas agora eu tenho que fazer isso aqui para 30 alunos. 30 linhas para baixo. Eu vou ter que ficar fazendo validação as 30 vezes? Não, não vai. Ó, um clique com o botão esquerdo do mouse. Passa com o mouse aqui, ó, em cima da linha azul, ele fez uma cruz, ó. Quando fizer a cruz, clica com o botão esquerdo e desce, até onde você quiser. Pronto. Puxou para todo mundo. Ah, mas ficou tudo selecionado. Não tem problema, apaga aqui, ó. Ou já puxa com ele sem nada, né? Dá um delete, ó. Vem aqui, ó. Também quero puxar esse aqui para baixo. Puxa para baixo. Ah, preciso fazer para a direita. Arrasta a direita, meu filho. Não tem problema, não. Preciso para a direita e para baixo de galera. Não tem problema, vamos lá. Ó. Ele vai, tá? Só clicando aqui. Ana, não quero mais a validação de dados, eu só apago? Veja só, aqui eu apaguei, ó, deu um delete, ele não exclui, tá vendo? Para eu excluir, eu vou ter que clicar com o botão direito em cima disso daqui, validação de dados, remover validação, tá? Então, eu fiz uma validação de dados, para eu tirar aquela validação de novo, não basta eu dar um delete aqui. Se eu deletar, ele vai deletar a minha escolha, ele vai excluir o que eu escolhi, mas ele não vai excluir a validação em si. Todo mundo vivo? Pegaram essa daqui? Essa daqui é muito legal para criar calendário, para criar joguinho com os alunos, para criar uma atividade mais dinâmica de selecionar um dado ou outro, né? O nome já diz, dados. Então, agora dá para a gente brincar bastante com essa daqui e fazer várias coisas a partir disso. Vamos para a próxima. De validação de dados, quero mostrar uma coisa que eu fiz para você só com validação de dados. Deixa eu já abrir, ela não está na ordem. Essa formatação condicional. Essa aqui, ó. Ó, essa agenda diária aqui, ela foi criada 100% com validação de dados. O que que eu fiz? Eu peguei aquela formatação, lembra aquela programação lá de antes? Peguei aquela programação prontinha, não mexi em nada, só trouxe para cá. O que que eu fiz? Criei mais uma coluna aqui, fiz aquela brincadeira de pintar as linhas aqui, igual eu ensinei antes, né? Para fazer uma borda, ficar com um visual mais bonitinho, ó. Tá com o visual arrumado. E aí coloquei uma validação de dados aqui. O que que essa validação de dados pega? Essa validação que eu criei aqui pega qualquer informação que estiver nesse espaço aqui, ó. Então, a pessoa que for dona dessa planilha vem aqui e edita a tarefa que ela quer e depois ela vem e monta a agenda dela conforme necessário. Ah, hoje eu vou mexer no Instagram, aqui eu vou fazer o mercado, aqui eu vou fazer comida e por aí vai, tá? Poderíamos ter brincado de pintar ainda junto, né? Então, você vê, uma planilha com uma simples coisa, a gente vai montando agora outras subatividades. Aquela que eu falei para vocês antes de formatação, de validação de verdadeiro, olha o que eu fiz aqui. Uma organização de tarefas. Deixa eu reduzir a visualização dela, ó. Então, quando concluída a sua tarefa, marque aqui como concluída. Se for concluída, então, se verdadeiro, vai pintar isso daqui. Vai pintar a linha D, tá? Aqui, que tipo de atividade que era? Ah, era uma prova que tinha que fazer. Qual professor? É que eu não coloquei validação nenhuma, mas ainda poderia ter o nome do professor. Então, esse aqui é um modelo de organização que pode ser entregue para os alunos, ou que a gente pode ter para a organização pessoal também, e que eu já deixei tudo prontinho, ó. Você vê, aqui não é em relação ao texto que está escrito aqui, é em relação ao verdadeiro ou falso dessa caixinha aqui, ó. E essa caixinha também tem que inserir, é só vir aqui, ó, inserir caixa de seleção. Isso aqui é uma brincadeira legal também. Tem muita coisinha que dá pra gente brincar de fazer e que a gente nem se dá conta muitas vezes, né? Agora eu ia brincar de fazer caça-palavras. Caça-palavras foi uma das primeiras coisas que eu aprendi a fazer no Excel, eu nunca vou me esquecer, assim. Eu dava aula de língua portuguesa e eu vivia fazendo caça-palavras e cruzadinha no documento Google. No documento Google não, na época era o Word, né?
E eu ficava 3 dias lá fazendo minhas tabelas, até ficar do tamanho que eu precisava. Eu digitava uma letra errada e estragava tudo. Aí um dia uma amiga minha, que era da área de contabilidade, falou, tá, por que você não faz no Excel isso? Eu falei, mas que negócio que é esse? Que bicho que morde que é esse? Eu não tinha nem ideia que era Excel. Aí ela me ensinou a fazer uma palavra cruzada usando Excel. E aí depois eu vim para o Planilhas Google, né? Então, o que é esse caça-palavras aqui? Que poderia também ser uma palavra cruzada, se a gente quisesse, né? Bastava desenhar de uma forma diferente aqui, distribuir as células e as colunas de uma forma diferente. Aqui eu coloquei algumas perguntas, não sei se estão escritas corretamente, porque era uma atividade de inglês, eu copiei também as frases, só para não ficar tudo em português ou espanhol, tá? Coloquei uma pergunta, e aqui tem um campo de respostas, tá? Então, de repente, tem uma pergunta lá, qual que seria a resposta? A resposta seria essa. Então, vai encontrar a resposta no meu caça-palavras. E aqui, gente, é mais do mesmo, tá? A única coisa que eu fiz foi deixar ele colorido diferente. Eu só coloquei primeiro as respostas e depois você vai preenchendo com as letras de forma aleatória aqui. A primeira vez é bem manualzão, depois vocês podem se divertindo de só substituir, né? Eu sempre falo, a gente não precisa fazer toda vez do zero. A gente pode ir também substituindo os dados e brincando de só trocar de lugar, só trocar a cor da letra. Essa daqui ela é muito mais legal também nesse modelo aqui, ó. Tá? De novo, quando a gente não vê as grades dela. Aí, o que eu poderia fazer para os nossos alunos, por exemplo, né? Se a gente fosse pedir que um aluno fizesse alguma coisa em relação a essa atividade aqui, a gente pode pedir que ele pinte a resposta correta, a gente pode pedir que ele escreva, né, reescreva a palavra aqui, conforme ele vai escrevendo a resposta que ele encontrou. Então, encontrou as palavras no caça-palavra, conforme ele escreveu aqui no lugar correto, faça uma formatação condicional para ficar colorido. Tipo, acertou, ficou verde, errou, ficou amarelo. Então, dá para ir brincando com as formatações que a gente já aprendeu na outra atividade. Para fazer esses quadradinhos aqui, como é que eu fiz? Deixa eu colocar as grades aqui de novo. Eu fiz igualzinho a gente fez lá no anterior, tá? Eu selecionei o primeiro do jeito que eu queria, então, selecionei todos que iam fazer parte daquele espaço, e aí eu vim até o tamanho que eu queria que ficassem todos. Eu não fiz um por um, ó. Eu vim até o tamanho que eu queria que ficasse todos. Quero mais quadradinho, ó. Faz mais quadradinho, tá? Ana, e se eu quisesse fazer uma palavra cruzada ao invés de um caça-palavras, como é que eu faço? Aí a gente brincaria de selecionar e pintar, igual nós fizemos lá anteriormente, nesse daqui, ó. Vem e pinta aqui, ó. E aí você vai pintando só o que você quer, ó. Tá? Vai brincando de pintar só o que for importante para você, tá? Selecionar de novo, ou ainda, né? Selecionei ali, posso pegar no pincelzinho aqui, e agora passo o pincel onde a gente quiser, ó. Tá? Então, tem várias formas de fazer uma mesma atividade, uma mesma dinâmica, vai depender muito mais da criatividade do que qualquer outra coisa, né? A gente conseguiria ainda, por exemplo, bloquear alguns espaços da planilha. Então, eu não quero que o meu aluno reescreva essas frases, não quero que ele mexa nessa parte aqui, ó. Tá? Não quero que essa parte aqui fique bloqueada. Selecionei. Agora eu venho com o botão direito e aí eu posso clicar aqui, ó, proteger intervalo. E aqui eu vou dizer somente a professora. Qual o intervalo da página caça-palavras, da coluna A, linha 6, então coluna A, linha 6, até a coluna A, linha 10, vai ficar bloqueado, tá? Definir permissões. Agora vem uma parte que eu acho muito legal, que eu consigo definir quem é que vai fazer o quê. Então, eu posso deixar só para mim, e ninguém mais faz mais nada, ou eu posso deixar para mim mais algumas pessoas, tá? Então, personalizado. E aqui eu posso colocar o e-mail dos meus alunos. Se esse arquivo já estiver compartilhado com mais pessoas,
eles já vão aparecer aqui na lista. Por exemplo, eu deixei esse arquivo compartilhado anteriormente com essa minha amiga, com a Ana Checone. Então, ela já aparece aqui na lista. Aí eu posso selecionar todo mundo que aparece aqui ou selecionar apenas pessoas específicas, tá? Ou ainda acrescentar uma pessoa que ainda não estava nessa minha lista. E aí eu dou um concluído. A partir de agora, ele fica com um cadeadinho aqui para mim, ó. Eu sei que tá bloqueado. O pulo do gato é que quem está bloqueado não vai conseguir fazer nada, nem desbloquear, nem nada, só vai mexer no resto, tá? Mas ele também não fica vendo o cadeado aqui o tempo inteiro. Ele só sabe que ele clicou aqui e não conseguiu fazer nada, né? Não mexeu, não fez nada. Então, por exemplo, quando eu vou fazer uma atividade para os meus alunos, se eu quero colocar um enunciado, quero colocar mais alguma coisa, eu faço isso. Ou ainda, vocês viram aqui no início que a minha primeira página, a sumário, tem um cadeado. Por que tem um cadeado? Porque eu não quero que ninguém mexa nesse meu sumário aqui. Apenas as pessoas que forem proprietárias da planilha junto comigo. Como é que eu fiz isso? Vim na setinha e eu cliquei em proteger página. Lembra que antes aparecia lá proteger intervalo, né? Agora eu vou proteger a página. E aí a página eu posso escolher qual página que eu quero proteger, ó. O sumário está protegido. E eu ainda posso proteger a página, exceto algumas células. Isso também é legal. Então, por exemplo, não quero que ninguém mexa naquela página, mas tem algumas células que eu quero deixar para algumas pessoas mexerem. Então, eu consigo ainda definir isso, tá? E, de novo, eu consigo definir as permissões. Ele já está feito, mas eu posso vir aqui. Então eu não quero mais que mexa nisso. Venho aqui e excluo. Tá? Eu não quero mais essa permissão, não quero mais esse bloqueio. Ou ainda eu posso clicar nessa permissão que já existe, clicar em alterar e aí trocar. Tá? Em um dado momento eu coloquei o nome de uma pessoa, depois eu queria que outra mexesse, tem como alterar isso daí. Vamos lá para a nossa atividade. Esse jogo aqui é um jogo de palavras que ele é bem conhecido não sei, né? É conhecido por uma pessoa que gosta de ficar jogando joguinho no celular, tipo eu. Mas é o World of Wonders, então é WOW, a sigla dele, tá? Ele tem um aplicativo que tem na internet aí, e ele é basicamente, ele te dá uma palavra, e a partir daquela palavra você tem que criar novas palavras. Basicamente isso, a dinâmica do jogo. E eu fiz isso com os meus alunos de espanhol, então o que, que eu faço? Tem uma palavra mãe, tá? Aqui eu deixei o nome dos meus alunos, e aí eu poderia bloquear essa coluna aqui, apenas para a Júlia responder, apenas para o Rafael responder. Então, veja, aquele bloqueio de célula que eu fiz anteriormente, eu posso vir aqui, ó, seleciono, e eu quero que só a Júlia responda, né? Selecionei, venho com o botão direito, venho em proteger intervalo, e agora eu vou dizer que nesse intervalo aqui, ó, apenas. É sempre importante renomear aqui em cima, a gente dá um nome para esse bloqueio, porque senão vai chegar um momento que você não vai mais saber por que está protegido aquele intervalo, tá? Apenas Júlia, e eu vou definir agora, eu quero que a Júlia mexa aqui. Aí coloco o e-mail lá da Júlia tal, e pronto, mandei para a Júlia, só ela vai poder mexer aqui, ninguém mais mexe. Planilhas compartilhadas com uma galera, isso aqui é uma mão na roda. Tá? Agora, eu quero clicar aqui, eu quero excluir, vou excluir, pronto, não tem mais nenhum intervalo protegido nessa planilha aqui. Tá? Como é que foi esse joguinho? Eles colocavam uma palavra, os outros tinham que vir e fazer novas palavras a partir daquela palavra que o colega colocou. Veja, vários alunos trabalharam com uma atividade de texto dentro de uma planilha, uma coisa que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas que era possível. Eu poderia ter feito ainda uma verificação e, de novo, criar uma formatação em relação à validação, colocar cor específica, né? Se for na linha do Michael que estiver escrevendo, e aí eu volto para todas aquelas formatações que existem condicionais aqui, ó, né? De não estar vazio, de se começa, de se é, de data, e começar a brincar com o que eu quero que seja pintado aqui pela razão, né, que eu defini.
Agora eu quero passar para uma que é uma que a galera de matemática que gosta mais. Deixa eu abrir uma nova planilha aqui. Isso, todo mundo sofre, né? Todo mundo não, mas a gente vai falar assim, ah, poxa vida, se eu tiver que criar um gráfico, eu vou sofrer. Se eu tiver que criar não sei o que, eu vou sofrer. Como é que eu faço isso? Então, vamos lá. Vamos ver que criar gráfico não é algo tão sofrido quanto as pessoas dizem para a gente que é. Uma linha acima. Diferente. Magia, né? O que eu fiz aqui, ó? Eu escrevi primeiro trimestre. Tá? Primeiro, vamos aumentar a fonte de tudo aqui, ó. Vim aqui nesse cantinho, bem no cantinho esquerdo, entre o A e o número 1, dei um clique, tá? Selecionou minha planilha inteira. Selecionou todas as colunas e todas as linhas. Agora eu quero aumentar o tamanho da fonte aqui para todo mundo. Beleza. Dou 2 cliques aqui, ele aumentou a minha coluna, sem eu ter que ficar mexendo em nada. Dei um clique onde está escrito primeiro trimestre. Vem aqui no botãozinho azul de novo, ó, formou a cruz, puxo para o lado, ele vai fazer a mesma coisa, só que vai aumentar mais um. Então, era primeiro trimestre, ficou segundo, ficou terceiro. Não tem que ficar escrevendo um por um. E se eu der 2 cliques sobre a linha aqui, ele ajusta automaticamente. Agora, vamos colocar umas notas aleatórias aqui, para a gente fazer um boletim dessa galera. Se tiver algum BO aí, podem perguntar, tá, gente? Fica à vontade. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai brincar aqui é de fazer uma soma básica aqui, né? Primeiro vamos fazer soma, vamos fazer média, depois a gente brinca de gráfico. Então, eu quero contar quantos alunos tem nessa turma, tá? Então, número de alunos. Para eu não ficar contando aqui, ó, um por um, vou deixar o Carlos com a letra maiúscula, eu posso simplesmente contar quantos que tem aqui, ó. E aí tem várias formas de fazer essa conta. Olha aqui uma coisa. Quando eu selecionei aqui, ó, estou só com um selecionado, estou com 2 selecionados. Aqui embaixo está aparecendo a contagem. Vocês estão vendo aqui bem, bem pequenininho. Se vocês fizerem isso na planilha de vocês aí, vocês vão ver exatamente isso. Então, tem uma estrelinha e aí tem uma contagem aqui que já aparece também. Aparece a contagem aqui embaixo, automaticamente. Não tive que aplicar fórmula, não tive que fazer nada, tá? Então, só por isso eu já consegui saber o número de alunos que tem só passando aqui, ele já apareceu a contagem para mim lá embaixo. Enquanto, vamos deixar só esse daqui. Sei que é 5 porque ele contou aqui. Depois a gente joga uma fórmula de conta se tem alguma coisa. Agora, eu quero somar quantos pontos, digamos assim, que a Ana fez esse trimestre, tá? E para somar, a gente não vai ficar somando um por um. A gente vai colocar o sinal de igual. Agora, aqui em cima tem um símbolo de funções, tá? Fica bem aqui em cima. Deixa eu aumentar aqui a minha visualização para ficar melhor para vocês. E aumentar para cá. Aí. Então, deixa eu apagar isso que já começou a puxar aqui. Ó, cadê o sinal de igual? Aqui em cima tem um botãozinho de funções e eu vou escolher o botão soma. No meu tá em inglês aqui, ó. Tá sum, mas eu quero soma, tá? Escolhi o botão de soma. Aí ele diz assim para mim, olha, você vai somar do que você quer somar? Você quer somar valores específicos ou você quer somar de um ponto até o outro? Eu quero somar todos os trimestres da Ana, o primeiro, o segundo e o terceiro. Então, eu venho aqui, ó, dou um clique, seguro com o Shift e vou com a setinha para o lado.
Ana, mas você poderia ter escrito lá também B2, D2. É verdade, né? Isso aí. Você poderia ter escrito, ou você vai lá e seleciona o que for melhor para você, tá? Não tem certo, não tem errado. Ó, então, poderia ter colocado lá B2, eu quero até o D2. E agora eu dou um Enter. Pronto, somou. Simples assim, tá? Se eu passar com o mouse aqui em cima, ele vai dizer para mim o que ele somou. Pô, eu vou ter que fazer a fórmula de um por um de novo. Não precisa. Passa com o mouse aqui em cima, vai fazer uma cruz e agora a gente vai ter lá embaixo. Beleza? Todo mundo colocou um dado aí, somou. Se não colocaram, um minutinho para colocar os dados e somarem, para a gente brincar de fazer gráfico depois também. Coloque em qualquer dado, tá, gente? Ou se tiver alguma planilha aí pronta com o nome de aluno também, já aproveita. O nome, nota e trimestre. Não faz mal se tiver mais dados do que o meu também, tá? Professora, Diz aí. enquanto eles preenchem, todo mundo, eu criei aquele que a senhora falou lá, o link, para inserir o link, né? Mas Sim. quando eu coloquei na planilha, ficou ao lado da célula aparecendo o link. Não sei como é que tira. Ficou a célula Tá. escrita normal, como tá, uma turma da minha escola. Aí do lado ficou de azul bem pequenininho o link. Ah, já sei o que Eu aconteceu. não sei Quando como é que você tira. foi criar o link, você não selecionou o texto dele. Então, assim, ó, deixa eu te mostrar aqui o que aconteceu. Minimizar aqui. Então, por exemplo, eu estava aqui, ó, casa. E Isso. aí, quando você colocou o link, quando você foi inserir aqui o link, então, vou pegar esse link qualquer aqui, ó. Isso. Tá? Aí você deu um Ctrl K e inseriu Isso. o link. Uhum. Aplicou. E aí ficou desse jeito aqui. Para Exatamente. ficar em cima do texto igual ficou o meu, você tem que selecionar o texto que você quer. Então, eu quero dizer que aqui tem um Canva, né? Canva, por Uhum. exemplo. Seleciono o texto, aí eu dou um Ctrl K e aí eu coloco o link. Aí ele vai ficar só nele, ó. Ah, tá. No texto. Calma. Vê aí se... Deixa eu apagar essa outra. É legal isso aí. Já vai experimentando que já vai aparecendo os BO. Só que eu tinha que ver se eu consigo. Ctrl K, né? Isso. Aí no texto eu coloco é o que está escrito ou é a célula? Você vai na célula que você quer que fique. Então, digamos, se você quer que apareça aquele link fique dentro do primeiro trimestre aqui, é nessa que você vai. E aí você escreve o texto que você quiser. Então, digamos, você quer que é um texto lá é um link do Classroom. Você coloca o nome que você quer apareça ali para as pessoas verem. Ao invés de você deixar o link aqui explícito, né? Tá, entendi. Você coloca o nome que você quiser. Tá. A gente só está substituindo, no caso, né? Isso. É um truquezinho, tá? Entendi. Só Obrigado, para professor. ficar arrumadinho, para não ficar o link aqui aparecendo feio, a gente coloca um nome para aquele link, digamos assim, né? Se a gente Ótimo. clicar aqui, ó, no editar o link, ele vai aparecer qual que é o texto e qual que é o link, inclusive. Uhum. Consegue vir aqui e editar, né? Site externo, por exemplo. Mas ficou o nome do lado. No meu fica o nome sim do lado. Não queria que ficasse nada. Mas como... Deixa eu ver, compartilha tua tela comigo. Ficou igual ao seu. Sim, sim, sim. Ficou assim também? Porque aqui eu que coloquei. Raimundo, você está colocando dentro daquela caixinha que abre. E quando você seleciona, tem que ficar uma caixinha. Você viu que ela botou dentro de uma caixinha Ó, porque... para fazer o hiperlink? Deixa eu ver que eu me perdi. Ó, escrevi texto. Isso. Aí, Selecionou o selecionei. texto. Ó, selecionei. Dou um Ctrl K. Aí aqui vai aparecer, ó, a palavra texto em cima e aqui embaixo aparece escrito link. Está vendo que Aqui eu abre uma coloco o caixinha para link. baixo? Tá. Tem que botar ali dentro daquela caixinha. Não em cima do texto.
E aí? Agora eu entendi. É porque eu tinha escrito a palavra, no caso, porque como você deixa a palavra texto selecionada, ele substitui pelo que você quer, né? Eu não tinha selecionado a palavra texto, então ela deixava a palavra texto mais o link. Então, deve ser isso. Ah, entendi. Você ficava isso aqui, ó, texto, Isso, Ctrl K, e isso. aí você vinha com o link aqui ainda, ele ficava isso aqui. Exatamente assim que ficava. Uhum. Agora eu entendi, obrigado. Imagina. É importante que veja exatamente acontecer isso daqui, porque, ó, aí, digamos, aconteceu isso, você não precisa nem refazer de novo. Você clica aqui em cima, vai aparecer esse lápis, né? Aí você vem no editar, ó, aí vem aqui onde está aparecendo o texto, aqui tu escreve o que tu queria. Então, tipo, texto, link. E aplicar, daí ele já vai editar se a gente tiver feito direito, né? Texto, aplicar. Aplicou também não isso aqui. Mas era exatamente isso que tinha que ter feito. É porque a gente não está selecionando a palavra texto. Isso, tem que deixar E selecionada aí a ele palavra não texto. deixa, ó. Ele não vai por nada. Que ficou lá. Agora é uma questão de honra, querido. Oxi. E não foi, ó. Deixa eu dar um F5, peraí. Não foi. Em geral, quando a gente clica para editar, ele edita, tá, gente? Mas pode dar um BO desse jeito assim também. Aí você exclui e faz de novo, que é mais rápido. Aquela. Isso, eu consegui agora, obrigado. Aí, ótimo. Então, bora lá. Todo mundo deve estar aí com a sua planilha com seus alunos feitos. Deixa eu excluir essa parte aqui que a Isso, gente pode não vai prosseguir. usar. Agora, agora a gente somou. Agora eu quero fazer uma outra coisa que é bem padrãozinha, assim, né? Que é fazer média. O professor gosta de fazer uma média. Nunca vi. O professor sempre tem que fazer uma média. Deixa eu centralizar isso aqui, porque eu tenho um toque com isso. Para fazer média, é a mesma coisa. O que a gente fez antes? A gente colocou o sinal de igual. E olha que lindo, né? O Google já se liga no que a gente tem de dados e já te dá uma sugestão. Olha, com esses dados que você tem aí, eu te dou uma sugestão de você fazer isso aqui, ó, né? De fazer uma média das coisas. É isso que você está querendo fazer? Só que não é sempre que aparece a sugestão, gente. Então, eu vou ignorar a sugestão por enquanto, tá? E eu vou lá nas minhas fórmulas e o que eu quero era exatamente média. Era o que ele estava propondo para mim, mas é porque nem sempre aparece isso, tá? Escolhi média. Se para vocês estiverem aparecendo em português, vai aparecer escrito exatamente média. Se não, vai estar escrito em inglês igual está no meu. Agora, de novo, eu quero média de onde até onde? Eu quero a média da coluna B1 até a D. Novamente, eu poderia simplesmente ter feito B2, D2 e dar um Enter. E olha que lindo, ele já apareceu para mim a opção de preenchimento automático. Então, eu posso dar um OK, dizer que eu quero que ele faça tudo aqui para mim, aqui para baixo. Ana, mas eu queria que tivesse menos casas decimais. Como é que eu faço isso? Seleciona aqui essa coluna e vem aqui, ó, nos zerinhos. E reduz a quantidade de casas decimais que você quer em relação a isso daqui, tá? Ana, e se não tivesse aparecido aquela magia ali, eu faço como? Uma por uma? Não, de novo, dá um clique aqui, passa aqui em cima e arrasta para baixo e está feita a média de todo mundo, tá? Agora, para fechar a nossa noite, vamos fazer um gráfico, né? Porque todo mundo gosta de um gráfico. Eu quero nesse gráfico, quero que apareça os trimestres, quero que apareça a média. A soma não precisa, a soma eu não quero que apareça, tá? Quero só esses dados aqui, ó. Então, eu vou selecionar os dados que eu quero. E eu vou clicar no botão mais mágico que existe, que é esse botãozinho aqui no cantinho inferior direito, chamado Explorar. E olha que coisa linda, gente. Vários gráficos prontos, tá? Prontinho, prontinho, só brincar. Aqui ele tem as opções de dados, tá? Opção de formatação de cor, se eu quiser mexer, ou o gráfico. Então, tem várias coisas que ele me traz aqui de informação, mas eu quero um gráfico. Eu quero esse gráfico aqui, ó. Ó, como é que eu arrastei ele para cá? Segurei com o botão esquerdo do mouse aqui em cima dele e arrastei para a tela. Tá aqui meu gráfico, tá? E agora ele vai gerando o gráfico aqui de forma aleatória, tá? Fechei. Ah, Ana, mas eu não quero um gráfico assim. Eu quero fazer meu próprio gráfico, né?
Eu quero editar os dados do meu gráfico, quero que apareça outros dados. Então, vamos lá, gente. A gente pode editar os dados do nosso gráfico. A gente pode pegar o nome aqui da galera, por exemplo, pegar isso daqui, eu posso vir em inserir, e agora eu vou inserir gráfico. Tá? E agora eu vou me divertir com as opções de gráfico que tem. Ele já gerou um gráfico aqui padrãozão para mim também, mas ainda posso vir aqui e trabalhar com esses gráficos. Posso escolher outro tipo de gráfico, eu posso escolher se eu quero algum empilhamento. Agora eu vou para todos os micro detalhes de um gráfico. Tá? Posso escolher quais dados quero que apareçam. Então, ó, quis que aparecesse primeiro, segundo, terceiro trimestre e a média de cada aluno. Quero que alterne alguma coisa. Posso personalizar estilo do gráfico, posso personalizar série, legenda. Agora o céu é o limite, tá? Os eixos, as linhas. Então, Ana, dá para fazer tudo que a gente faz lá no Excel, né? Com os mini. O Excel tá com os gráficos, coisa mais linda, que aparece um pontilhadinho, assim, não sei o quê. Não, não dá, tá? Não se iluda também, porque não dá, mas o básico de um gráfico, linha secundária, linhas, ó, marcações principais, o básico, o que é o necessário para análise de gráfico, ele vai aparecer aqui, tá? Tudo que vocês precisam de gráfico tá aqui, ó, na opção do gráfico. Inserir um gráfico e eu quero mexer em alguma informação dele, eu venho aqui, ó, nas reticências que aparece nele, e eu consigo editar esse gráfico a qualquer momento. E aí tem uma coisa que eu sou apaixonada por essa parte aqui, que é que a gente pode mandar esse gráfico para um outro lugar, inclusive publicar na web, gente. Para quem está aí, ó, tem que mandar a nota do final do trimestre à molecada, olha isso aqui que coisa linda. O aluno não tem que ficar tendo acesso à sua planilha 100%, ele pode ter acesso a coisas específicas da sua planilha. Então, por exemplo, você vem aqui, ó, arquivo, publicar na web, escolhe o que você quer publicar, tá? Eu vou publicar, como é que é o nome dessa minha aqui de agora? Deixa eu ver aqui, ficou dados, né? Eu vou colocar gráficos, só para eu saber, gráfico e notas, né? Eu vou clicar aqui em arquivo, publicar na web, escolho o que eu quero publicar na web, gráfico e notas, publicar, e dou um OK. A partir de agora, tudo o que acontecer nisso daqui vai aparecer automaticamente. Aí eu posso incorporar no site da escola, posso colocar no Classroom, posso mandar o link para a molecada e está aqui, ó. Eles não conseguem fazer absolutamente nada, só conseguem chorar, tá? Ou comemorar. E a gente consegue fazer isso com tudo. Ah, mas eu não quero colocar o nome de todo mundo aqui, quero só colocar essas notas, né? Quero deixar o negócio mais simples. Não tem problema, vem aqui, ó, publica só o gráfico. Tá? Vai publicar só o tal do gráfico. E vai brincar com ele também. Ah, você pode jogar ele para uma página só dele, ó. Mover para a página própria. E agora a gente publica especificamente a página do gráfico. Então, assim, depois que você brinca, tem um monte de coisa que você pode fazer, tá? A publicação pode ser feita de qualquer uma dessas páginas aqui, ou de todas elas. Eu posso publicar o arquivo inteiro, ou apenas páginas específicas, e eu posso incorporar também na web. E a última dica, meu último segundo desse minuto dos 30, antes que a Sandra me corra daqui, é trabalhar com esse arquivo de forma offline. Tá? Se você está trabalhando aí numa rede que está instável, a grande dica que eu dou é essa. Deixa o seu arquivo liberado para offline. Por quê? Ficou sem internet, você vai trabalhar em tudo, gente, como se estivesse online. Terminou de trabalhar, tal, tá com um sinal de rede, vai lá e faz o upload, né? Ele vai me mostrar aqui se ele está sincronizando ou não. Tá com rede de novo, ele sincroniza tudo e pronto, seu arquivo você não perde nada. Então, assim, o trabalhar com arquivo offline facilita um monte a nossa vida, o nosso dia a dia aí. Beleza, Sandra, eu sei que fechou meu tempo, né? Sem problema, pode continuar. Eles estavam perguntando esses dias, Ana Laura, quando fica offline, trabalhar offline, aonde que fica o arquivo? Se fica na sua máquina, eu acho que não, né? Não, fica no teu drive. Fica no seu drive, então no seu celular ou no seu computador, quando você abre o drive, deixa eu já vou abrir aqui, ó. A gente abre o drive, e aí quando eu venho nos meus arquivos lá, eu sempre vou saber se aquele arquivo é disponível para trabalhar offline ou não, se eu já trabalhei com ele antes. Então, deixa eu abrir aqui um. Daqui mesmo. Ó, abri aqui, vem o arquivo, e aqui que eu vou ver se ele está
está disponível, está offline ou não, ó. Se ele não estiver disponível, ele vai ficar desse jeito aqui, ó, não vai aparecer, tá? Mas é no Drive mesmo que a gente vem para escolher o arquivo que eu quero trabalhar e continuar trabalhando. Dentro, a planilha que você acabou de Professora, criar, ela vai estar lá no teu Drive também. Diz aí. professora, essa pergunta fui eu quem fez na aula, uma aula aí atrás. É Uhum, tipo assim, eu vou, imagina assim, eu vou viajar para o interior que não tem internet. certo. Como é que, assim, e aí eu quero mexer no arquivo, numa planilha que eu já estou usando. Mas como é que eu tenho que acessar do meu computador daqui e já levar a planilha aberta no meu computador aqui para mexer lá? Como é que eu vou mexer lá se lá não tem internet de Não, repente? você Eu quero pode saber isso. deixar. Quando Planilha que eu você consiga deixa abrir. ele no offline, tem várias formas de você fazer. Uma delas é assim, ó, é você instalar o Drive no seu computador. O Google tem uma opção de instalar o Google Drive no seu computador e aí ficar sincronizando tudo. Essa é uma opção, tá? Ou você tem a opção de pegar e deixar salvo esse link em algum lugar, para facilitar a tua vida. Vamos pensar em facilitar o processo, tá? Fica com esse link salvo em algum lugar. E aí você vai ter acesso a ele quando você tiver vontade. Porque o fato de você estar sem internet, eu não vou conseguir demonstrar isso aqui para você agora sem internet, mas eu até consigo fazer uma demonstração depois no celular. Eu deixo ele no offline. Espera aí, né? No celular eu consigo compartilhar a tela aqui. Espera aí, eu já mostro aqui ao vivo e a cores para você. Porque aí você vai conseguir, por exemplo, no celular, você tem os aplicativos do Google que você consegue acessar, né? Então, meu celular agora está 100% offline. Eu vou abrir aqui a planilhas. Já vai carregar só o que eu tenho de... Tá carregando aqui, eu já mostro a vocês. Mas aí você consegue trabalhar, consegue continuar trabalhando naquilo que já foi offline um dia. Então, por exemplo, no celular, ele vai aparecer os arquivos que eu já carreguei em algum momento, tá? Tem vários arquivos aqui. Eu vou abrir esse nosso arquivo de agora, para você ver como é que ele fica quando tá... Deixa eu ver como é que tá o nome dele. Mergulhando. Que é basicamente isso que vai acontecer. Você tem que ter acesso àquele link para poder trabalhar com ele. Raimundo, olha só, vou falar o que eu faço. Eu tenho na minha barra de favoritos uma pastinha chamada assim, links atuais. Aí eu jogo naquela pastinha ali, logo ali na barra de favoritos, o link que eu estou trabalhando atualmente. Quando acaba aquela atividade, eu excluo. Da Boa, própria barra de favoritos, eu faço assim. Pronto. excelente, é uma ótima ideia. Porque é mais fácil que você ficar procurando esse arquivo no Drive, ficar carregando as últimas edições. Então, vai facilitar bastante a sua vida. Para favoritar, é Entendi. só clicar aqui, né? Favorita, adiciona favoritos e faz uma pastinha específica aí para isso, que foi Aí o eu que o consigo colega acessar fez. offline, né, Fábio? Você vai conseguir acessar offline daí, porque o arquivo já foi Sim. disponibilizado offline anteriormente. Isso que é importante, tá? Tá ótimo, Aí você entendi. Obrigado. consegue. Imagina. Gente, que mais? Ficou mais alguma dúvida pendurada aí? Não, não, tranquilo. Tranquilo? Então, beleza. Eu vou gerar um force copy desse arquivo que eu fiz aqui para mandar para vocês. Já vou e disponibilizo aqui agora mesmo. Só excluir essa minha amiga. Essa minha amiga está em tanto arquivo que, coitada, ela não faz nem ideia do que acontece. Copiar. Isso aqui é uma dica legal também, ó. Agora todo mundo que for acessar esse arquivo aqui vai receber uma cópia dele, ao invés de... Quando vocês clicarem, vocês peçam para fazer uma cópia, ok? No Ele Drive vai de fazer vocês. automaticamente Isso. já, nesse aí. Tá? Que aí vocês ficam com uma cópia de tudo isso que a gente trabalhou aqui hoje. E eu preciso que vocês me avaliem. Então, tá aqui um QR Code. A última página do arquivo também é isso. Mas eu vou mandar aí para ficar mais fácil também. Para avaliar o nosso encontro. Deixa eu ver, acho que estão todas essas coisas aqui já. Trazer esse aqui para cá. Aí. Eu espero que tenha sido útil, gente, que vocês tenham aprendido um pouquinho mais esse universo aí das planilhas.
A minha dica é sempre de que não tenham medo, que brinquem, que ousem, que explorem, né? Em especial essa parte das funções ali, conforme você vai brincando, elas vão ficando mais fáceis. E se você clicar no Google Ajuda aqui em cima, nesse botãozinho, também tem várias, para quem vem do Excel já, tem a tradução, eu digo, das planilhas, tá? Então tem a tradução das fórmulas, que facilita um bocado aí, né? Apesar de que as fórmulas são basicamente as mesmas, assim, uma coisa ou outra que um tá em inglês, outro tá em português, um nome que é um pouco diferente, mas é bem similar. Alguma dúvida? Vamos tirar agora. Já aproveita. Já aproveita. Estão comportados hoje, eu estou até assustada. Vocês não É o ficam cansaço, é o assustados. cansaço. Estão cansados? Cansaço, né? Segunda-feira já cansado? Sim. Sacanagem, né? Semana só começou. Começou, compenetrados, tá bom. Hoje. Então foi, gente. Ok, vou pedir a vocês que abram as câmeras de vocês. Agradeço, Ana Laura, foi sensacional, muito obrigada. Eu vou parar a gravação, mas eu quero que vocês abram as câmeras para a gente poder tirar aquela nossa foto. Vou fazer assim que aumentar mais aqui, né?